Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal Invertendo Sentidos. Eu sou Marcos Amado e hoje eu vou responder para vocês quem é Caio Fábio. Então, Caio Fábio é um reverendo nos dias de hoje, mas na década de 90 ele foi pastor da igreja presbiteriana. Em 1998 houve um rompimento dele com a igreja. Não dele para com a igreja, mas sim da igreja para com ele. E hoje ele se apresenta como um camarada que encontrou a verdade e ele tem a chave do céu com ele. Ele é o cara que orienta o Lula num debate, segundo ele que orientou o Lula no debate que teve entre Bolsonaro e Lula. Foi ele que ligou um dia anterior para o Lula e disse o que o Lula tinha que fazer. Ele falou que o Lula tinha que acusar o Bolsonaro de corrupção e não ficar na defensiva e começar a acusar Bolsonaro de corrupção. Porque para o Caio Fábio, o Bolsonaro é um corrupto. E segundo o próprio Caio Fábio, ele conhece o Bolsonaro desde 1983 e ele sabe as entrelinhas do presidente Bolsonaro e seus filhos. Segundo ele tem também provas suficientes aí, sabe de coisas que nós não sabemos, que foi compra de apartamento com dinheiro vivo, e ele tem aí, ele acredita fielmente nas crenças dele em relação a isso. Outra coisa também que o Caio Fábio, ele tem um grande acesso às autoridades, tanto é que ele diz em um dos vídeos dele que ele conversou com o Dallagnol a respeito das provas contra Lula e que foi uma covardia prender Lula porque não existia provas, porque ele, ao conversar com o Dallagnol, ele concluiu que não existia fatos ali para comprovar que o Lula realmente ele era o verdadeiro dono dos apartamentos lá do duplex, aquela coisa que é triplex, né, que a gente já viu aí no noticiário. Outra coisa também é que ele tinha uma convivência muito boa com o Lula e ficou chateado porque o Lula ofereceu para ele aí algo indecente. E ele ficou muito triste com o Lula em relação a isso. Bom, e atualmente o Caio Fábio é um cara que ataca pastores, fala mal das igrejas e ele parece que detém hoje essa chave do céu e ele que determina. Eu fico imaginando ele chegando no céu e dizendo: Deus, é o seguinte, vamos mudar tudo aqui, não vai ser desse jeito e etc, porque ele tem um conhecimento aí muito vasto. Mas eu só quero lembrar que quando existe um rompimento em um casamento, a esposa não quer mais o marido, fica feio o marido começar a falar mal da esposa porque ela o deixou. Não, cara, você tem que refletir e entender, o que eu devo ter feito para minha esposa me deixar. Existe até uma frase, né, eu já usei aqui algumas vezes, que é: perdoa-me por me traíres. É certo que eu tenho uma pequena similaridade com o Caio Fábio no aspecto, o que eu penso a respeito das igrejas. No entanto, eu escrevi um livro, Evangelho segundo a Matemática, não para atacar a igreja, nem atacar pastor, nem ninguém. O fato é que eu fui lá e calcular minha fé e fui ver por que eu acredito no que eu acredito. Aí, baseado no que eu li, no que eu busquei, no que eu calculei, eu concluí que todos nós, independente se acreditamos em Deus ou não, nós temos que refletir aquilo que nós acreditamos ou não acreditamos. Tanto é que o meu livro, Evangelho segundo a Matemática, cujo prefácio está disponível para você aqui embaixo, totalmente grátis, ele convida até quem não acredita a começar a refletir por que ele não acredita no que é falado para ele. Então a ideia aqui é mais uma reflexão do que necessariamente ficar atacando quem quer que seja. Eu simplesmente acredito dessa forma e aí eu passo, através do meu livro, por que eu acredito. Eu tento inverter os sentidos. E em um dos comentários do Caio Fábio, eu acho que ficou bem caracterizado, né? Caio Fábio é um reverendo hoje que era um ex-pastor e que é comunista. Ele defende o comunismo e ele é um eleitor do Lula. Isso não é nenhuma mentira, nenhum fake news. A gente pode pegar aí vídeos aí do Caio Fábio dizendo que realmente ele votou
e dizendo claramente que ele é totalmente contrário ao Bolsonaro, totalmente contrário ao Nicolas Ferreira, quando os chama de imbecis, idiotas, e que, segundo ele, se ele entrar no quarto escuro com o Bolsonaro, ele bater o pé, o Bolsonaro sai correndo com medo, que o Bolsonaro é um cara frouxo, ele só tem coragem quando está em volta de seguranças e tal. Ele é um cara corajoso também, o Caio Fábio. Pelo menos é o que ele demonstra aqui, né? Então veja, o Caio Fábio também, em uma de suas... Alguém perguntou para ele lá o que ele achava de Jesus, o que ele achava da direita, e ele foi e falou que, olha, Jesus era mais comunista do que qualquer outra coisa. Ele vai dizer lá que Jesus se preocupava com os pobres e que bem-aventurados são os pobres, e ele começa a defender essa questão do pobre. Sim, ele tem razão. De fato, Jesus se preocupava com os pobres, mas ele também não fechava os céus para as pessoas ricas, não. Porque quando ele fala lá para o jovem rico, ele diz lá assim, ó, vende tudo que tem e dá para os pobres. Mas aí depois ele diz, ó, é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então ele não está dizendo que o rico não vai entrar, ele está dizendo que é mais fácil passar um camelo, ele está falando da dificuldade que é, mas não está dizendo da impossibilidade. Então um pobre pode ficar rico? Pode. Só que a gente vai dizer, ó, cuidado, cara, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, não faz nenhuma diferença entre uma pessoa ou outra. Então, no país capitalista que nós vivemos, nós vamos encontrar, sim, disparidades de pessoas com nível social diferente. Não vai ter o menor problema nisso. Porém, aqui nós, não invertendo o sentido, nós não vamos nos preocupar com os pobres. Eu quero trazer à tona aqui quem se preocupa com os pobres. Porque Jesus não se preocupa com pobre nem com rico. Ele simplesmente traz uma palavra de salvação para qualquer um dos dois. Porém, quem se preocupa com os pobres é esse que a gente tem que tomar cuidado. Não temos que tomar cuidado, não é com os pobres, é quem se preocupa com os pobres. Veja só essa passagem aqui que talvez muita gente não tenha prestado atenção. Olha só o que diz aqui, ó. Maria, ela era irmã de Lázaro, e quando Jesus esteve visitando Lázaro, para quem não conhece essa história, Jesus ele foi até Betânia, na casa de Lázaro, e Lázaro era o homem que ele reviveu. Lázaro estava morto e ele foi lá e reviveu Lázaro. E ele era muito amigos, inclusive quando Jesus soube da morte de Lázaro, ele até chorou. Tem até um versículo lá que diz que é o menor das escrituras, que diz que Jesus chorou por conta da morte de Lázaro. Então quando ele foi lá visitar Lázaro, a irmã dele pegou um bálsamo lá com um custo na época de 300 denários e pegou esse perfume a esse valor, jogou nos pés de Jesus e lavou os pés e enxugou os pés de Jesus com esse bálsamo. Judas, que era o cara que cuidava das finanças do discipulado lá de Jesus, falou para ele o seguinte, para Jesus: por que se não vendeu este bálsamo por 300 denários e se não deu aos pobres? Olha só, Judas preocupado com os pobres. Preocupado com os pobres, que nem os comunistas, que nem o Lula, que nem o Caio Fábio, preocupado com os pobres. Então por isso que aqui no Invertendo Sentidos, nós não vamos nos preocupar com os pobres, mas quem se preocupa com os pobres? Aí o que é que ele diz assim, ó? Disse isto não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa roubava o que se lançava nela. Verifique aí e confirme o que o Lula falou a respeito dos pobres em um dos comícios dele. Ele disse o seguinte, olha, se a gente der condições melhores para os pobres, tanto é que o pessoal da classe média já está deixando a gente de lado. Nós temos que permanecer eles pobres, porque eles ficando pobres, nós continuamos no poder. Essa é a preocupação que o Caio Fábio tem em defender o Lula nesse aspecto. Olha que coisa ridícula. Por isso que aqui o Invertendo Sentidos, nós não estamos preocupados aqui com os pobres. Isso aqui já é uma coisa, tanto o pobre quanto o rico estão farinha do mesmo saco, cara. Nós estamos preocupados aqui, olhando, cara, invertendo o sentido para ver quem se preocupa com os pobres. São pessoas, Caio Fábio, como você e o Lula, que se preocupam com os pobres, mas para ser favorecido.
Bom, agora nós vamos entrar aqui na parte, a segunda parte, que é a do Boulos, quando ele também, aliado aí do Lula, aliado do Caio Fábio, né? São os três comunistas aí, socialistas, sei lá o que é, que se preocupam com os pobres, mas para benefício próprio, conforme nós vimos aqui, o Judas da vida. A gente vai aqui falar sobre o que o Boulos falou ontem, na Sexta-feira Santa, dizendo que bandido bom é bandido morto, se referindo a Jesus crucificado. Mas aí o Caio Fábio também, ele usou em uma de suas entrevistas, atribuindo isso ao Bolsonaro, ao pessoal de direita, aos cristãos, dizendo que o cristianismo ele detona o evangelho e que os cristãos falam de amor como se estivesse falando de ódio, porque como pode um cristão ele autorizar a morte de alguém, pedir a morte de um bandido, o cara é um refém da sociedade, é um coitadinho. Mas nós vamos agora inverter o sentido disso e vocês vão verificar que o Caio Fábio está completamente por fora do assunto, ele, Boulos e toda essa sociedade aí comunista que utiliza desse argumento aí para dizer que está tudo errado. Veja só essa passagem aqui como ela é interessante, ó. Nós sabemos que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Nós sabemos dessa história, muito badalada. Tanto é que tem alguém fala que o nome de um dos ladrões era Dimas e a Igreja Católica admite que essa foi a primeira beatificação. Tanto é que chama de São Dimas. O ladrão é hoje considerado pela Igreja Católica como São Dimas. Olha como Caio Fábio. Talvez você não concorde com isso, né? Mas olha que nível chegou esse ladrão para a Igreja Católica. Veja se o cristianismo aí ele não dá vazão, ela não dá valor ao ladrão, ó. Tanto é que o cara hoje é considerado como São Dimas, cara. Olha que interessante, né? Embora eu não entenda assim, mas eu só quero mostrar para o Caio Fábio que existe essa questão da Igreja Católica que chama o ladrão de São Dimas. Olha o nível que levaram o ladrão lá, conforme você deseja. Pegar um pobre, um coitado e levar para cima, tá aí, ó. Pois nós já temos esse exemplo aí. Agora veja só, para vocês aqui que não sabem dessa história, é o seguinte: um daqueles ladrões que estavam suspensos blasfemava contra ele dizendo, aí o ladrão falou para Jesus, né? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro, porém, tomando a palavra, repreendia-o, dizendo, nem tu temes a Deus estando no mesmo suplício? Nós estamos, na verdade, justamente porque recebemos o que merecem as nossas ações, mas este não fez nenhum mal. Olha só, Caio Fábio, o próprio ladrão, cara, o próprio bandido, cara, ele admite que ele, cara, está fazendo coisa errada e que ele merece aquilo que ele está recebendo. Ou seja, prisão, seja tiro, seja o que for. No seu caso, você está defendendo uma coisa que o próprio camarada, cara, admite que ele está errado. Por isso que Deus fez o inferno, cara. Por quê? Por que ele fez o inferno? Porque vai ter gente, cara, que não vai querer acordo com Deus, cara. Vai ter gente que vai preferir o inferno, que é o que os bandidos fazem. Tem policial bandido? Tem, cara. Tem ministro bandido? Tem. Tem presidente bandido? Tem. Tem senador bandido? Tem, delegado bandido? Tem, cara. Em todo lugar tem bandido. E para onde vão essas pessoas, cara? Não é o pobre, cara, que é bandido por ser pobre, não. O pobre é bandido porque ele assalta. Aí no momento que ele assalta, ele se torna um bandido. Mas ele não é um refém da sociedade. Porque bandido, cara, bandido, eu vou entender então que um presidente pode ser um refém da sociedade, porque ele é bandido. Então bandido, cara, não tem nada a ver com pobre. Isso é o que eu quero dizer aqui para o Caio Fábio. Tem nada a ver. E se ele recebe, cara, aquilo que o que ele fez de mal vai trazer como consequência, ele mesmo já sabe disso. E você está defendendo uma coisa que o próprio cara sabe. Imagina se você estivesse lá crucificado junto com esses dois caras aqui. Aí você está lá no meio lá, aí esse ladrão diz lá, olha, ô fulano, nós estamos aqui, cara, que nós merecemos. Aí o Caio Fábio vai dizer, não,
vocês não estão aqui porque vocês merecem não, cara. Vocês estão aqui porque culpados são eles lá, ó, que colocaram vocês dois aqui. Não foi isso. E para deixar certo de que também Jesus pensa que nem o que eu vou te dizer aqui, ô Caio Fábio, é o seguinte, ó. Nós, né, estamos, na verdade, justamente porque recebemos o que merece as nossas ações, mas este não fez nenhum mal. E dizia Jesus, aí ele disse, Caio Fábio, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí o Caio Fábio disse o seguinte, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era isso que você ia dizer, Caio Fábio. Ou você vai dizer diferente de Jesus? Você ia dizer assim, não, vocês dois vão estar comigo no paraíso porque você é um coitadinho. Não. Jesus não estava nem aí para o outro, cara. O outro tinha que receber aquilo dali. Então é isso que eu quero dizer, que para o Caio Fábio, né? O Caio Fábio é um comunista declarado, é um lulista declarado, é um cara que carrega um ódio no coração do Bolsonaro e pelo Nicolas Ferreira e por todos os cristãos, é um cara que leva esse ódio dentro dele, esse é o Caio Fábio, e é o cara que tem a chave do céu. Parabéns, cara, você vai lá chegar lá no céu, você vai mudar tudo, porque você está mudando tudo aqui na Terra. São os pensamentos que prevalecem. E você é um cara muito influente, cara. Você ligar no dia lá, os assessores do Lula, os marqueteiros, perdem porra, de lavada para você, que foi você que ligou e orientou o Lula sobre o debate. Você que conversou com o Dallagnol. Bacana, cara. Parabéns para você. Só que a mim você não engana, cara. Você é um cara que mostra não ter nenhum valor. Porque as coisas que você fala não condizem com a realidade. É isso. Pessoal, muito bem-vindo, então. Obrigado por estarem comigo até aqui. E até o próximo vídeo. Sou Marcos Amaro. Não se esquecem de compartilhar esse vídeo para as pessoas que querem saber quem é Caio Fábio. E também se inscreva no canal, né? Ative o sininho. E não se esqueça de baixar o link do livro Evangelho segundo a Matemática. Use a razão e a fé. E inverta o sentido.